Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos aqui novamente com a presença do meu grande amigo, Dr. Samir, que está do meu lado direito. À minha frente, meu parceiro, Dr. Max. Iremos então entrevistar, bater um papo aqui com o Dr. Murilo Izik, que é juiz do trabalho no TRT 8 e estará trazendo para a gente informações sobre concursos públicos, como foi a trajetória dele até conseguir ser aprovado na carreira de magistrado e a experiência que ele está tendo como magistrado aqui no TRT 8 no estado do Pará. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente agradeço o convite do Dr. Júnior, né? Vocês chamam de Max, mas eu conheço ele como Júnior. Dr. Samir, Dr. Paulo, muito obrigado. Parabenizar também vocês pelo conteúdo. Assisti alguns vídeos de vocês, um conteúdo muito bom, muita qualidade. E esperar e contribuir também com algumas informações. Doutor, como diz ele, vamos iniciar do início, porque iniciar do fim é complicado, né? Mas como que foi sua trajetória? Você iniciou como advogado? Conta um pouco da sua história, como você iniciou na questão da carreira jurídica em si. Bom, então, eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente, porque muita gente tem a ideia que a pessoa tem que parar para estudar para concurso para juiz, não pode fazer mais nada, é difícil conciliar, né? E a grande verdade é que eu acho que não existe uma regra, né? Eu acho que você tem que se adaptar à sua condição, né? Eu, no meu caso, eu atuei como advogado por aproximadamente 9 anos, né? Advogava por uma transportadora na época, então eu trabalhava o dia todo e à noite era o tempo que eu tinha para estudar. Mas você advogava só na área trabalhista ou você advogava em todas as áreas? O ênfase era na área trabalhista, mas assim, acabava advogando um pouquinho no cível, né? A demanda que a empresa tinha, né? Mas com uma maior ênfase na justiça do trabalho, que foi até por aí que surgiu o meu interesse na magistratura do trabalho, por viver o dia a dia, né? Tá sempre atuando na justiça do trabalho. E então eu trabalhava o dia todo e o tempo que eu tinha para estudar à noite, e ainda além disso, tinha esposa, tinha uma filha pequena, na época minha filha tinha 1 ano de idade. Tu morava onde nessa época? Eu morava em Chapecó, em Santa Catarina, que é minha cidade natal. Entendi. E aí eu estudava, o meu horário de estudar mais ou menos era depois que a minha filha dormia, às 9 da noite, e aí eu ia até quando eu aguentava. Então eu entrava até 1, 2 da manhã, e no outro dia, 8 horas da manhã, eu já estava dando expediente na advocacia. Então assim, eu acho que isso é importante para mostrar para as pessoas que não existe um mundo perfeito, não existe um mundo ideal. A vida não para você estudar para o concurso e você tem que se adaptar dentro das condições que você tem, né? E foi o que eu fiz naquela época, né? E Murilo, eu te falando, contando das histórias aqui antes da gravação, o que mais assim eu acho que as pessoas têm uma curiosidade, tipo, qual foi a estratégia, né, que tu, assim, na época tu pensaste assim, poxa, isso aqui eu vou começar por isso, eu vou estudar tantas horas disso. Como foi que tu criou uma estratégia de estudos, né, com o tempo exíguo que tu tinha, para poder ter essa eficiência e poder, né, tá tendo essa... Só complementando a tua pergunta, aproveitando a deixa, se você conseguiu ser aprovado logo de primeira, se você teve que superar alguns fracassos, como foi essa caminhada? Fez a aprovação como magistratura do trabalho. A primeira coisa que eu acho que tem para falar é assim, que não existe um método único, né? Eu acho que cada pessoa vai se encaixar melhor num método, num jeito de estudar. Tem pessoas que preferem assistir videoaula, outras pessoas que preferem ler livros, né? E tudo também vai depender do tempo que você tem. Eu, para mim, por exemplo, assistir vídeos não dava certo porque exige muito tempo. E o meu tempo era curto. Então eu preferia ler lei seca, que eu acho que as pessoas já começam pecando por aí. Às vezes muita gente vai estudar para concurso, aí estuda uma doutrina mirabolante, mas não sabe a letra da lei da Constituição, né? Então eu acho que primeiro você tem que fazer o básico, depois que você tiver o básico bem feito, você vai partir para outros métodos. Então assim, eu tinha um problema que eu tinha pouco tempo de estudo, e eu tinha um outro problema que eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu me trancar num quarto para estudar, muitas vezes me gerava ansiedade, por quê? Caraca. E assim, eu não tô querendo aqui defender que o meu jeito de estudar é o certo, tem outras pessoas que não vai dar certo. Funcionou pra ti. Funcionou pra mim. Eu estudava na sala, né? Por quê? Eu só tinha de noite. Tinha dias que tinha jogo de futebol no meu time na TV, eu não queria perder. Então o que eu fazia? Meu notebook, minha mesinha, ligava a TV sem volume e ficava ali, um olho na TV, um olho no estudo. Porque quando eu me trancava no quarto, eu ficava 1 hora, 1h30 e queria sair, que eu sentia que a vida lá fora estava passando e que eu ali estava preso, né?
E com o tempo eu fui adquirindo uma capacidade de concentração. Então eu comecei a estudar dessa forma, né? E claro, como eu estudava à noite, depois que a minha filha dormia, minha esposa, depois das 10 horas, o silêncio era maior. Então eu também conseguia ter uma qualidade melhor de estudo. Então, para mim, o método que funcionou foi esse. Mas é importante falar que, assim, concurso público não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Quanto tempo mais ou menos no total de estudo? Eu estudei para a magistratura 3 anos e meio. Tá? Eu fui aprovado no 4º concurso para a magistratura que eu fiz. Eu reprovei nos 3 primeiros. Que o concurso da magistratura ele tem 5 etapas. Né? Então... Deixa eu fazer uma pergunta. Porque normalmente as pessoas tendem a ter um início ali mais forte e depois eles vão diminuindo, parece que vão perdendo as forças, vão perdendo o ânimo e não consegue ter continuidade. Então eu acho que é mais importante o quê? A pessoa que tem aquele, no final, quando chega próximo da prova, consegue concentrar um volume maior de conteúdo, ou aquela pessoa que é mais, vamos dizer assim, mais coerente, né? Mais constante. Constante, mais constante em todo o período de estudo. Eu tenho a convicção que é o hábito e a disciplina a longo tempo que vai te levar a passar na prova. Tá? Por quê? Eu faço sempre uma analogia com a academia. Se você for para a academia o primeiro dia, você quiser erguer muito peso, o que acontece no dia seguinte? Tá cheio de dor. Não volta. Tu vai ficar uma semana sem ir para recuperar o teu corpo para poder de novo ir para a academia. Então o que eu recomendava? Começa aos poucos e vai aumentando a carga. Porque o teu corpo vai ir se habituando. Vai chegar uma hora que para ti estudar 3 horas por dia não é nada. No final eu sentava lá, estudava 3 ou 4 horas, eu nem via o tempo passar. Né? Mas é óbvio que no primeiro dia, se você for fazer isso, você vai dizer, isso aqui é chato, não é monótono, não é para mim. E por isso que a maioria das pessoas desistem. Que elas já querem começar ou depois que abre o edital, o que é tarde. Né? Você tem que começar a preparação muito antes, porque entre o edital e a prova são 3 meses, então em 3 meses você não chega no nível de aprovação. E aí a pessoa estuda 1 mês, vai lá, faz a prova, não passa e aí ela acaba desistindo. Né? Por isso que eu falei, eu acho que concurso público é uma maratona, você tem que se preparar, constância. Eu já vi as pessoas que fazem a programação do estudo e ele vai ampliando, sabe? Quando chega próximo da data da prova, ele está com um volume maior de estudo, entendeu? Você começa a estudar 3 horas, 2 horas, vai 2, 3, 4. Mas quando ele chega próximo, essa carga maior e vão diminuindo. Mas no caso do meu era um diferente, né? Porque ele tinha 3 horas apenas. Não, mas eu tô falando só que até onde mais ou menos o sono dele ia, entendeu? Depois. Eu acho que essa questão é a constância e a questão da próxima prova, o que eu fazia era só revisão. Que outra coisa que eu acho que é muito importante... Você não modificava nada. Fazer revisão e fazer muitas questões. Quando chegava a próxima prova, 15 dias antes, eu pegava todo o material que eu estudei, né, eu fazia algumas anotações, quando eu estava estudando eu revisava só aquilo que eu já tinha estudado. Né? Mas assim, como eu falei, eu não estudava depois que o edital abriu, eu já estudava muito tempo antes. Então eu já tinha adquirido um conhecimento, já tinha um volume grande de material. Né, é a mesma coisa, a analogia que a gente fez foi perfeita, porque, por exemplo, quem já correu aqui 10, 21 ou até 42 quilômetros, se a pessoa for do nada correr, abriu ali a inscrição, 1 mês antes da corrida, se for treinar 10 quilômetros, não consegue correr 10 quilômetros. Né? O treinamento vem desde antes, então o estudo realmente vem desde antes. Né? A gente, só te cortando, essa questão do... Eu vou me perder, desculpa, Marcos, é porque eu lembrei, a gente fez um podcast com a... Fugiu o nome, peço perdão, que era sobre a aprovação da OAB. E ela citou uma coisa interessante, ela falou que muito da aprovação está no psicológico. Às vezes tem muitas pessoas que estão preparadas, mas chega na hora da prova dá branco, porque o psicológico dele está enfraquecido. Tu acha que tem alguma coisa? Tem uma influência, sim. Por exemplo, no meu caso, como eu já tinha feito 4 concursos, acaba que quando você chega no segundo, no terceiro, você também vai ganhando já um pouco de experiência, né? Então, na primeira prova, quando você faz, você comete alguns erros, até na forma de execução da prova. Depois, para o segundo, você já vai aprimorando. Por isso que eu digo, para mim, concurso público é treino, que ele é um jogo. O jogo dele é o edital e você tem que saber jogar com as regras. Tem muita gente muito bem preparada que eu conheço, com uma bagagem teórica muito grande, que não consegue passar porque não joga efetivamente as regras do jogo. E o concurso público é um jogo. Né? Então é isso que eu acho. Outra questão que estava falando da analogia, a questão da academia, a mesma coisa o pessoal assim, vou fazer concurso público, mas eu vou começar a estudar em janeiro. Aí eu sempre falo, é a mesma coisa que o regime, as pessoas, vou começar o regime, vou começar na segunda. Mas por que na segunda que tem que começar o regime, né?
Parece que as pessoas ficam criando condicionantes. Quando acontecer isso, eu vou fazer isso. Então, assim, eu acho que não é por aí. Se você tem um foco, eu acho que a chave da questão é a disciplina. Qual é o teu objetivo? Meu objetivo é esse. Então, o que eu preciso fazer? Né? Tá aqui o caminho. Agora, nessas provas, teve uma evolução? Tu tinhas uma evolução de cada prova? Tu chegava mais próximo do... Até vinha o dia que tu realmente foste aprovado? E foi isso que foi o principal ânimo, porque tu vê Flegas mais um pouquinho conseguiria. Eu acho que assim, você vai percebendo a tua evolução prova a prova, e eu fazia muito autocrítica, né? O que eu preciso melhorar? Quais as matérias que estão me travando ainda? E o concurso da magistratura ele é dividido em várias fases, né? Então, na primeira prova que eu fiz, eu não passei da primeira etapa, que é a etapa objetiva, eu fiquei por 2 pontos. Na segunda prova, eu passei a primeira etapa, não passei na segunda. Na terceira prova, eu cheguei até na fase de sentença. Né? Já estava mais para aprovação e acabei reprovando. Claro, você sofre, é um tombo, mas levanta a poeira, você dá uma olhada, o que eu preciso melhorar. E aí, na quarta prova, eu obtive o êxito. Nossa, cara, então você foi... Foi gradativo. A próxima pergunta, porque eu achei que você tinha passado de uma vez nos processos. Não, foram 4 provas. É porque assim, cada etapa ela é muito diferente. A primeira etapa é uma prova objetiva de 100 questões, né? Segunda fase são 10 questões discursivas. Então, exige mais um conhecimento teórico, mais uma bagagem teórica. A terceira fase é uma prova de sentença, uma prova prática, aí vai analisar se você realmente tem condições de resolver um problema prático. E ainda tem a quarta etapa, que é a prova oral, que é a prova mais psicológica de todas. Essa daí a pessoa... Normalmente, assim, na prova oral, as questões são muito simples. Mas o momento é tão pesado que é justamente para avaliar o psicológico do candidato. A postura, né? Eu acho até porque pelo caminho já percorrido, você está próximo de conseguir. Imagina a pressão que tu fica. Nossa. Eu falava com alguns colegas meus, quando a gente estava na época da prova oral, que a gente estava na beira do abismo. Ou tu dá um passo para cá e segue teu caminho, ou tu cai lá embaixo, porque tu começa do zero. No próximo concurso você não entra na oral. Você entra na primeira fase. No OAB ainda tem essa situação que você já volta na segunda. Exato. Então ali é uma questão psicológica muito forte. E eu lembro bem do dia da prova oral. O meu concurso ele é nacional, né? O concurso para a magistratura do trabalho hoje ele é nacional, então essa federal, né? Mas ele é feito nacional em Brasília, ele é tudo feito lá. Só a primeira etapa é nas capitais e a partir da segunda etapa você presta as provas todas em Brasília. E a minha prova oral foi em Brasília e são 5 membros da banca da prova oral, 4 ministros do TST e um advogado representando a OAB. E aí eu lembro que eles te isolam numa salinha 30 minutos antes da prova oral, né? E aí quando eles te chamam, você entra pelo auditório. Cara, eu tô ansioso. Eu imagino, eu sou ansioso. Nossa. Primeira coisa, você tá 30 minutos numa sala sem celular, sem comunicação com ninguém. Só tu que tá contando, eu já fico sem ar, sabe? Porque eu sou ansioso. Imaginando fazendo essa prova, é coisa de doido. Aí quando eles chamaram, candidato tal, pode vir aqui. Aí abriram a porta, assim, do auditório, lá no TST foi a prova. Eu olhei assim, eu acho que tinha umas 100, 150 pessoas, que é os estudantes, que as faculdades levam os estudantes para assistir a prova. Aí eu falei, meu Deus do céu, por que eu tô aqui? Eu falei assim, agora, pelo menos eu não posso ser humilhado aqui, eu tenho que, alguma coisa... Eu tenho que falar, né? E aí, claro, depois você senta, depois que você responde a primeira, a segunda pergunta, começa a bater uma tranquilidade. Eu lembro que na época também o primeiro... São quantas no total? Quantas perguntas? É 1 hora, né? Então, assim, são 5 examinadores, mais ou menos uns 15, 20 minutos cada um. Eu lembro que na minha época o primeiro que fez a minha arguição, ele era um advogado, representando a OAB. Tu lembra qual que foi a pergunta? Eu não lembro exatamente qual foi a primeira, assim, mas eu lembro que a primeira já foi um desafio só para ajustar a tua voz no microfone, né? Tava tremendo, tava nervoso. Mas assim, foi muito bacana que como eu era advogado, eu advoguei 9 anos, e ele foi muito para a parte prática. Começou por ele foi muito para a prática. Então ele me pedia exemplos, né? E aí eu consegui... assim, desenvolver o raciocínio. E aquilo quebrou o nervoso. Me deu confiança, porque aí quando veio os outros, veio os ministros, aí tinha um ministro que estava na banca lá, que os livros dele são os mais lidos de direito do trabalho. Sabe? Ele é o papa de direito do trabalho. Aí o cara tá te perguntando, e aí? Né? Então, assim, mas aí, graças a Deus, como eu comecei bem, aquilo me deu confiança. Consegui fazer uma boa prova, tive uma boa nota. Até porque eles falam, né, que tem uns 30 primeiros segundos são os piores da apresentação. Então, já te deu o tempo de você respirar. É aquilo que a gente estava escutando da oratória. Da oratória.
Que aí Esse você viu que- podcast eu aprendo muito. Né? Da oratória foi legal, porque a grande questão é iniciar. É, né? eu lembrei depois, dessa questão da depois oratória. de quebrar aquele gelo inicial, aí as coisas vão E às desencarar. vezes você fica pensando que vai vir coisas muito complexas. É que e eu aí você pensei lembrar um pergunta, negócio aqui. Não é nada disso, Mas- né? mas- Eu preciso externar isso pra vocês. Eu fui candidato há um tempo atrás, tudinho, e tinha mais ou menos umas, sei lá, acho que era mais 2.000 pessoas no bairro aqui da cidade. Aí eu não sabia o que eu ia falar, que eu iria falar. Eu era vice-candidato, mas eu falei, não, posso me falar primeiro? Não quero falar não. Não, fala. Aí eu, meu Deus do céu. Aí a gente começa, falei, meu Deus, e eu sou meio gago, né, assim. Aí eu falei, mas tinha Tem filmagem? Tem filmagem. Tinha acontecido Me um vi fato depois, por recente. favor. Que uma candidata tinha sofrido um atentado e tudo, e era uma mulher, e aquilo era um absurdo. E eu fui puxando pela linha de defesa das mulheres ali, Sim. e eu contei muitas histórias das minhas mulheres, que são minhas avós, minha mãe e tudo, e daí aí quando tu puxa um gancho histórico real, entendeu? Nessa parte oratória, coloca, tu já puxa o público pra ti, depois tu desenvolve o que tu quiser, cara. Mas Entendeu? isso é legal da oratória, né? Porque quando tu consegue conquistar uma confiança, né? Puxar a atenção das pessoas que estão ali para ti, tu consegue ter uma Mas você sabe o que é interessante? Na percepção que ele falou aqui, eu já lembrei de outra coisa da oratória. Eu pensei que seriam os bichos de 7 cabeças, pergunta. Você espera o pior. Aí que tu fica nervoso. Porque aí aquilo é que uma ele das falou. regras da oratória. Não é pior. Porque tu fica com aquela concepção de que tu tá sendo avaliado, toda palavra que tu fala, tu vai ser avaliado. Qualquer deslize, qualquer vírgula. Porque você se sente o centro do universo. E eram perguntas. Mas isso que tu falou, Júnior, acontece mesmo. Às vezes você vai responder uma pergunta e ele puxa uma outra pergunta em cima do que você falou. Nossa. Ah, você falou tal coisa, então o que você quis dizer em relação a isso, sabe? Ou às vezes você responde certinho a resposta na prova oral e ele fala pra ti assim, tem certeza, candidato? Nossa. E aqui ele tem certeza, candidato, ele quer avaliar duas coisas. Sim. Ou a pessoa ela tem a segurança, humildade para voltar atrás, se ela realmente errou, ou se ela está realmente confiante, está segura, Convicta tá daquilo que tá convicta falando. daquilo. Porque você é muito analisado a tua postura, né? A tua postura. Eles analisam muito se aquela pessoa também, né, vai manter uma postura depois no cargo, se não vai daqui a pouco poder subir para a cabeça, né? Como alguns dizem. Isso é muito avaliado. Teve muitos bons candidatos tecnicamente que foram reprovados. Na minha prova oral foram 40 pessoas reprovadas. Então, na prova oral, eles não analisam apenas a questão do conhecimento jurídico. Eles analisam... Porque, na verdade, é uma análise subjetiva, né, do examinador. Não é pela quantidade de perguntas certas ou erradas. Ele vai na verdade, atribuir uma nota pelo que você... É uma hora. É porque o que acontece? Como ele falou, é uma hora. É uma hora de de pergunta de sabatina. Que É ele uma tem que hora de falar sabatina. interação De toda. interação. Ou seja, Inclusive- é uma hora que ele tem que acertar tudo, né? Tanto é que as perguntas que ele recebe, muitas vezes são em cima daquilo que ele responde. Então, tipo, não são... eu vou perguntar isso, tá certo. Não é assim. Né? A base do conhecimento que ele tá transmitindo ali vem de várias fontes e até dele próprio. Inclusive, teve um examinador que ele era aqui do Pará, desembargador aqui, e era ministro do TST, o ministro Valmir, inclusive ele faleceu de Covid agora. Ele foi uma das pessoas que eu acertei praticamente todas as perguntas que ele fez, era processo de trabalho a matéria dele. Cada examinador faz perguntas de uma matéria, ele era processo de trabalho. Eu acertei todas, quando eu errei uma questão, ele falou, agora eu estou satisfeito, candidato. E para minha surpresa, a nota dele foi a mais baixa que eu tive na prova oral. E eu acho que foi a que eu mais acertei, para ver como é altamente subjetiva a análise que ele faz, não é pelo certo ou errado. A gente vê que a gente faz uma autoanálise também errada, né? Sim. A gente às vezes está com medo do lugar errado. A gente tem medo de onde não é para ter. Mas o pior disso tudo é os 30 minutos trancados. Os 30... já pensaste, Paulo? Tu 30 minutos trancados. Se ele acha que ele é ansioso, imagina eu. Imagina, Eu ficava 30 correndo lá. Ficava correndo, desesperado. Mas eu acho que assim, o bacana disso que eu tô contando aqui é mostrar para as pessoas que todo mundo pode chegar lá, se quiser. Bacana. Eu, por exemplo, assim, sempre não estudei nas melhores faculdades, não fui os melhores alunos, porque eu trabalhava o dia inteiro, então eu ia para aula à noite, já estava cansado, sabe? Meus colegas de faculdade, quando eu fui aprovado, foi uma surpresa para eles, porque eu era um aluno mediano. E assim, era porque estava cansado, focava no trabalho.
Então, assim, não é aquela regra, quem passa é CDF ou é um cara muito fora da curva. É foco e determinação. Né? Eu acho que é o Bernardinho que fala, né? Que a disciplina vence o talento. Sim, sim, isso mesmo. Pra mim, literalmente, a frase é essa. Assim, eu venci, entre aspas, no concurso, pela disciplina. Porque não tive longe mesmo. Parabéns, doutor. Parabéns. Muito bom. E a gente agradece por compartilhar essas informações. Eu acho que vai ser um divisor de água para muitas pessoas que estarão ouvindo. Eu queria ter participado da festa. Mas e aí tá, vamos lá. Agora falou da festa. Beleza, fizeste a prova, tá? Aí pegam. Sim. Vai embora. E aí quando é que sai o resultado? Então, eu fiz a prova. Foram 60 dias de prova oral, porque tinha 220 candidatos, mais ou menos, na prova oral. Eu fiz no último dia. Foi sorteio. Então, imagina a minha ansiedade. Todo mundo fazendo já, né? E eu esperando, porque a minha era no último dia. Eu fiz a prova, eu voltei para minha cidade e eu fiz a prova na quinta-feira. Na segunda-feira saiu o resultado ao vivo pelo YouTube. Aí eles abriam o nome de cada um e liam as notas, né? Aí eu lembro que quando começou a sessão de divulgação das notas, o primeiro já foi o reprovado. Eu falei, lascou. E teve muita reprovação, foram 40 reprovados, né? Então, assim, um momento de uma tensão. Na verdade, quando você ouve o resultado e vê que você passou, mais do que alegria, te dá alívio, né? Sai aquele peso, porque é uma tensão tão grande. Eu fui comemorar mesmo 3 dias depois, que parece que começou a cair a ficha, né? Que até então o nervosismo é muito grande, é uma tensão... Já pensaste? Mas deve ser bem legal, né? Não, eu acho que deve ser legal participar. Demais. Doutor, aí sim, foi aprovado. Aí como funciona após a aprovação? Você vai fazer o curso para juiz? Como funciona? Aí, como eu falei, o concurso era nacional, né? Então quando você faz concurso, você não sabe ainda onde que você vai ser lotado, né? É por ordem de classificação no concurso. Então, quando eu descobri que eu ia ser lotado aqui no Pará, eu não sabia que eu ficaria em Belém. Você só sabe que você vem para o tribunal, mas você só vai descobrir para onde você vai quando você chega efetivamente aqui. Aí você passa 3 meses fazendo o curso. São 30 dias em Brasília, toda a parte teórica lá, e depois 60 dias aqui no tribunal. Aqui no tribunal é uma parte mais prática, você vai para a vara do trabalho com um juiz já titular, ele lhe acompanha. No início você só assiste a audiência, aí depois começa a fazer algumas decisões, começa a fazer algumas audiências assistidas por um juiz. Tem uma espécie de tutoria. Né? Todo esse curso ele demora 90 dias. Aí depois de 90 dias você tem a tua lotação e aí você começa a atuar. Né? No caso, como juiz substituto. Né? O juiz substituto, como o nome sugere, você cobre afastamentos de juiz titular, licenças médicas, né? Às vezes uma vara que está com um volume maior de processo que precisa de um auxílio, então fica 2 juízes na vara, fazendo audiência em 2 salas ao mesmo tempo, né? Eu, quando vim para o Pará, minha primeira lotação foi Marabá, então eu não atuei aqui, eu fui direto para Marabá, fiquei um tempo atuando lá. Depois eu fui trabalhar em Abaetetuba, né? E agora já faz quase 2 anos que eu já estou aqui em Belém, como juiz substituto. Então, assim, hoje eu posso... Vocês podem me encontrar em qualquer uma das varas, né? Mas o interessante da Justiça do Trabalho é que, a minha percepção, né? Me corrija se está errado, do juiz comum, é que o juiz comum, normalmente, eles mandam a pessoa para o interior do interior, situação bem ruim. Porque a Justiça do Trabalho só tem em grandes cidades, vamos dizer assim, né? Tem essa diferença porque, realmente, ela não tem em todas as cidades uma sede, né? Eles pegam as melhores. Então, por exemplo, Altamira ali vai atender uns 15 municípios, né? Já a Justiça Estadual ela é mais pulverizada, né? Cada cidade pequena tem um fórum, tem uma vara, né? Então, até para o juiz chegar aqui a Belém é mais demorado, né? Sim, demora teoricamente. Porque tem mais gente. Porque a quantidade de comarcas são muito grandes, então juízes também. Automaticamente, para que essa demanda chegue aqui, mais difícil. O pessoal da Justiça Comum hoje fala que eu acho, se eu não estou equivocado, 15 anos para chegar em Belém, na Justiça Estadual. A média, né? Claro que você já está na metropolitana, já está em Ananindeua, mas para chegar em Belém mesmo são 15 anos. Doutor, o que você visualiza, já que você trabalhou tanto nos interiores quanto nas capitais, em demandas? Qual é o tipo de demanda que você deparava mais nos interiores
E pega um exemplo de Marabá, um exemplo de Abaetetuba e um exemplo de Belém. Quais seriam as demandas mais recorrentes? Eu acho que a demanda ela muda muito, sabe? De cada região, seja pela própria atividade econômica que é mais desenvolvida naquela região. Por exemplo, Marabá a gente tem um segmento mais ligado para o agronegócio, frigoríficos, que aqui já em Belém a gente já não vê tanto, né? A região de Abaetetuba, a gente tem o pessoal da pesca, a gente tem muita questão do trabalho rural, né? Então, assim, cada lugar a demanda é muito diferente. Aqui em Belém já não, aqui em Belém já é mais diversificada, né? A gente já tem mais comércio, já tem mais outras situações que a gente acaba não se demandando tanto no interior, né? E tu percebe alguma diferença em questão das empresas em si, organização empresarial? Porque a gente sabe que a organização empresarial gera mais demanda trabalhista, até por isso as pessoas trabalham com preventivo. Tu visualiza alguma diferença de interior e capitais ou não? Só para complementar a pergunta do Paulo, e não só pela tua percepção como juiz, mas pela tua percepção até como advogado. Advogou muitos anos em Santa Catarina, né? Sim. E de uma empresa de grande porte lá, né? Que é uma transportadora. E com essa tua visão global, tanto de lá como tu daqui, essa falta às vezes às vezes de um treinamento, de uma concepção até de compliance, isso daí ele dá uma quebrada violenta assim com relação a essa questão das demandas trabalhistas? Olha, infelizmente eu acho que as empresas ainda investem muito pouco em trabalho preventivo em geral. Claro, existem empresas muito organizadas, com trabalho preventivo muito bom, né, que a gente realmente chega no dia a dia, a gente percebe que é feito um trabalho. Mas a grande maioria das empresas a gente percebe que não investe muito em trabalho preventivo. Investe muito mais depois numa gestão do contencioso. Vamos gerir esses processos que a gente tem e tentar fazer o melhor que a gente pode depois que o problema já aconteceu. Por exemplo, acidente de trabalho é uma demanda muito recorrente que a gente tem na Justiça do Trabalho. E a gente vê que a maioria dos acidentes de trabalho poderiam ser evitados com treinamento. A pessoa não tinha treinamento para operar aquela máquina, não sabia corretamente como utilizar um EPI, né? Então, assim, e acidentes graves, às vezes situações assim que realmente o trabalhador perde uma mão, perde uma perna, sabe? Reversível, né? Uma situação assim que realmente poderia ser evitada. Sim. E assim, o custo muito mais baixo do preventivo do que você pagar uma eventual condenação que tem depois, né? Além de toda a repercussão social que tem. A pergunta do Max, eu acho que até para você, na função de juiz, é interessante analisar, porque a gente entende que o judiciário é abarrotado de processo, né? Tem muito processo, a demanda judiciária é muito grande. A partir do momento que as pessoas trabalham com preventivo, com a maneira correta ali dentro das empresas, uma gestão boa, diminui o número de demanda judicial. Então, ou seja, além de ajudar a questão empresarial, vai ajudar as pessoas que são colaboradores daquela empresa e vai ajudar também o judiciário. Então, ou seja, é uma coisa que ajuda todos os setores. Com certeza, não é só para a justiça do trabalho, né? Por exemplo, essa questão de acidente de trabalho tem uma repercussão muito grande na Previdência Social também. Que o trabalhador que sofre, por exemplo, um acidente e vai ficar inválido, além da indenização que a empresa eventualmente vai ter que pagar para ele vai receber uma aposentadoria do INSS, né? Sim. Então, assim, gera também uma despesa lá no INSS, um custo sim. no INSS, né? Então, assim, as repercussões de um acidente de trabalho não é só na área trabalhista, ela é muito mais do que isso. Mas o que a gente percebe muitas vezes é que as empresas não querem investir no preventivo, ou talvez até pela dificuldade de mensurar qual é o resultado que dá, né? Na época que eu era advogado, eu escutava muito isso. Nós vamos investir em preventivo, mas como é que eu sei que eu vou economizar dinheiro com isso? Né? Ele não tinha métrica daquilo, né? É isso que a gente estava conversando. Um dia desses a gente estava conversando sobre isso, a gente fez um podcast falando sobre isso. O empresário, muitas vezes, ele não tem a visão que aquilo é um investimento. Ele só acha que aquilo é um custo. É um custo, exatamente. Até pela essa dificuldade de mensurar, né? Mas o que eu economizei algo que não aconteceu, então quanto eu economizei? Você só vai saber o dia que você não fizer o trabalho e você tiver uma condenação altíssima. Exatamente. Essa que é a realidade. E é o que muitas vezes acontece. Aí o empregador às vezes chega lá e diz, mas se tiver uma condenação nesse valor, eu vou fechar a empresa. Sabe? Complicado, né? Eu sempre falo, eu como juiz, o objetivo não é
fechar uma empresa, não é punir ninguém, não é... Mas infelizmente é a aplicação da lei, né? E ainda tem a questão, porque assim, eu acho que fica muito difícil, porque às vezes a gente tem aquela concepção, às vezes até a pessoa de fora tem aquela concepção assim, que o juiz do trabalho, ele vê aquela empresa como um negócio lucrativo que faz uma pessoa ali ter o seu ganha-pão e até enriquecer, enfim. Mas não vê que, na realidade, a Justiça do Trabalho também enxerga ali com a função social da empresa, né? A Constituição, ela fomenta que as empresas sejam abertas, né? A gente tem muito incentivo fiscal, a própria Constituição, ela coloca, né, essa parte empresarial, ela fomenta essa parte empresarial para que as pessoas abram suas empresas, por quê? Para fomentar a economia, né? Para que as pessoas tenham sustento, para que tenham salário. Então, a função social da empresa ela é importantíssima para o nosso país. O juiz do trabalho que escuta, olha, eu vou fechar minha empresa, eu tenho mais 15 funcionários, vão ficar desempregados por causa dessa condenação. É difícil, né? Então, assim, lidar com isso deve ser complicado, né? É muito difícil, porque assim, ele é um argumento que a gente não pode desconsiderar. Porém, juridicamente, não é um argumento válido. Eu deixar de condenar alguém porque eu vou causar um prejuízo econômico a uma empresa. Isso juridicamente não é um argumento válido, né? Mas tem que ser ponderado, por exemplo, na hora de fixar uma indenização por dano moral, né? Você vai olhar a capacidade econômica da empresa, uma série de situações onde o juiz tem margem para arbitrar valor. Mas, por exemplo, um pensionamento. O pensionamento, o juiz não tem essa margem, né? Vai se analisar o quê? Qual a capacidade dele que ele reduziu para o trabalho? Ele está inválido. Então a pensão dele vai ser 100% do salário dele até enquanto ele estiver vivo. É o que a lei determina. Então muitas vezes o juiz não tem essa flexibilidade, ele tem que aplicar a lei. E é por isso que muitas vezes a Justiça do Trabalho se utiliza da conciliação, né? A conciliação é muito estimulada. Muitas pessoas falam mal, mas a Justiça do Trabalho, os magistrados querem acordo de qualquer jeito. Muitas vezes esse acordo é buscado para tentar encaixar numa situação que a empresa também possa cumprir aquele acordo. Para que o trabalhador saia satisfeito, mas que para que a empresa não feche. Principalmente agora nos tempos de pandemia. Quantas empresas fecharam as portas? Mas essa percepção tua, eu deparei com várias pessoas com esse argumento. Falando que o judiciário tende a querer fazer essas composições, mas que na grande maioria vai em prejuízo ao empregado. Aí, ao empregado. Ao empregado, Eles visualizam isso, entendeu? Que forçam... Então faz a empresa fazer um acordo e, querendo ou não, empurra em cima do empregado um valor que... Isso, parcelamentos, entendeu? Ou seja, é essa percepção que algumas pessoas não têm. Eu acho, assim, vou te falar, trabalhei 12 anos, né, numa grande empresa. E assim, o que eu vejo é que, é lógico, né, algumas coisas acontecem, né, o juiz ele tem que seguir a lei. É isso que ele está ali. Ele está ali para verificar os fatos, verificar se aquilo é verdade e aplicar a lei dentro daquilo que aconteceu. É isso que ele tem que fazer, né? E é lógico, ele tem a subjetividade dele, dentro do que ele vai escutar, né? Ali dentro de uma audiência e dentro do que ele vai ler, dos documentos que estão juntados. Só que assim, ele percebe o quê? Que se a empresa... se daquela maneira como ele vai sentenciar, se aquilo efetivamente vai ter eficácia, né? Será que eu dando uma sentença dessa aqui, ela vai ter eficácia lá na frente? Eu quebrei esse cara, o cara não tem nada. E aí? Ele vai ter uma linda sentença, condenando lá em não sei quantos milhares de reais, mas será que efetivamente ele vai usufruir daquele papel? Não vai receber nada, né? Tu está entendendo? Então, eu percebo que a Justiça do Trabalho ela tem essa percepção, porque com certeza, durante anos de trabalho... Decide, mas não resolve. Entendeu? Decidir não resolver, não é isso que a Justiça do Trabalho quer. É isso que a gente percebe muito. E o período da pandemia é um exemplo mais clássico, né? Por exemplo, você pega um pequeno restaurante, ele ficou 6 meses sem abrir. Como é que ele paga o pessoal, né? Aí ele tem 15 funcionários, um restaurante pequeno. Aí ele tem 2 caminhos, ou deixar que a justiça julgue todos aqueles processos, ou a gente tentar fazer o quê? Uma conciliação, né? Reduzir um pouco o valor, busca um parcelamento, o trabalhador abre mão de um pouquinho também. Por quê? Qual é a consequência disso? É isso que o doutor estava falando.
uma condenação altíssima, porém na hora de você executar, você penhorar bens, você não encontra bens, era um pequeno Ganha, mas não vazamento. leva. Ganha, mas não leva. Mas Mas eu é vi isso. uma decisão, acho que não sei se foi uma decisão, mas eu vi alguma coisa, uma menção, que o Estado iria indenizar as empresas que não conseguiram obter lucro com os funcionários, ou seja, a pandemia impediu que os funcionários exercessem qualquer tipo de função remuneratória ou que gerasse algum tipo de remuneração para a empresa, que o ente federativo iria indenizar essas empresas, entendeu? Que pagaram. Sim. Vamos supor, restaurante, um exemplo, o garçom não poderia trabalhar, estava impedido de trabalhar. Ele não gerava renda para a empresa, e a empresa estava pagando o salário. Só que o efeito disso era da pandemia. Então, que o Estado iria indenizar. Esse foi um fator que eu não sei onde eu li, mas eu li um pouco recentemente. Outra coisa que eu tive acesso esses dias, eu achei interessante, uma decisão da Justiça do Trabalho, que disse o seguinte: a gente entende que quando a pessoa está afastada pela Previdência Social, ok, a Previdência paga. Em certo momento a Previdência fala assim, não, ok, você tem a capacidade laborativa. Quando ela diz isso, essa pessoa tem que procurar a empresa para que seja incorporada à Ao trabalho atividade dela, dela, ou remanejada. Reintegrada ou readaptada. Isso. Aí, o que acontece? A empresa chega, analisa e fala, não, você não tem condição para estar exercendo aqui. E não deixa o funcionário trabalhar. Esse é o tal do limbo jurídico previdenciário. Isso. Tem até um nome bonito para isso. O INSS considera apto e a empresa considera inapto. E aí o trabalhador não recebe do INSS e não está trabalhando, não recebe da empresa também. E aí tem jurisprudência aí no sentido de Saiu que... agora, né? Tem jurisprudência no sentido de que a responsabilidade nesse caso seria da empresa, né? Que a empresa tinha que... Tem que readaptar ele numa outra atividade. Mas e numa se não outra tivesse função? atividade? Essa que é a questão do debate, né? Porque às vezes Mas a a empresa é empresa- pequena, Até não porque, tem como readaptar em outra até porque atividade, quando tu como volta, readaptar uma pessoa. até porque quando tu volta, tu tem aquele tempo que tu está garantindo estabilidade, né? E aí ela tem que fazer alguma coisa, né? Ou ela demite e paga todas as verbas. A percepção que eu tive, doutor, é o seguinte, é porque a gente parte da premissa que é uma empresa grande, onde existem vários setores, eu vou conseguir readaptar essa pessoa. Mas uma e se não empresa- tiver? É. Às vezes só tem uma atividade, É um açougue, trabalho, sei lá. e o trabalho é manual. O cara não pode mais fazer o trabalho manual. Esse é um grande problema, né? A lei é igual para todos e a realidade de cada um é muito diferente, né? Exatamente. Você pega uma multinacional e você pega um mercadinho na esquina, a realidade é totalmente diferente. Mas numa questão dessa, você não acha que deveria ser responsabilidade do INSS, no caso? Da Previdência? Sensatez nessa hora. Essa questão, inclusive, eu acho que vai ser objeto agora de lei, né? Porque não existe uma legislação clara e específica acerca disso. De como proceder, de como fazer. Isso aí está tudo sendo regulado, por enquanto, pela jurisprudência. Então, está meio que dividido, né? Tem decisão nos dois sentidos. É porque é uma situação... Me chamou muita atenção, porque normalmente essa pessoa, ela está precisando receber. Aí ela fica no meio desse litígio, e às vezes sem remuneração, e às vezes no pior momento da vida dela, porque às vezes ela sendo demitida, ela não consegue nenhum trabalho, porque às vezes o trabalho que ela exercia era um trabalho braçal e ela não pode exercer. Normalmente o trabalhador é o que está na pior situação, porque ele já está voltando um acidente, ele só tem aquela renda e se ele não receber de ninguém, né, e fica aquela briga. Mas essa é a percepção que é chata. É uma situação, essa realmente é uma situação muito complicada. Mas eu também falo sempre assim, o pessoal critica muito a lei trabalhista, em geral, mas quantas pessoas contratam uma consultoria trabalhista para adequar a empresa? Quando você vai fazer alguma coisa na área do direito tributário, a primeira coisa que você faz realmente é o quê? Eu não conheço nada de direito tributário, vou procurar ou um contador ou uma empresa especializada para fazer a minha parte tributária, porque eu não sei. Agora, a parte trabalhista parece que todo mundo acha que sabe e que pode resolver sozinho. E aí só descobre que fez alguma coisa errada quando chega o processo trabalhista e ela vai ver que ela não tem a documentação que deveria ter, que fez o procedimento de forma inadequada. Né? Então, mais uma vez, a importância do trabalho preventivo. E doutor, eu tenho uma percepção de empresas e às vezes a pessoa abre uma empresa com o intuito de agariar valores, constituir patrimônio, e quando se encerra a empresa, se depara com um número gigante de demanda trabalhista que gera um prejuízo exorbitante a tudo que ele tinha construído até mesmo antes da aquisição daquela empresa. Essa percepção também é muito séria, né? Porque quando a pessoa não tem esse preventivo, ele corre o risco. Quando ele constitui uma empresa, ele pode estar
agariando patrimônio, mas ele pode estar dilapidando todo o patrimônio conquistado, porque, querendo ou não, a justiça do trabalho Eu tenho um lema desde quando eu era advogado que eu acho assim, o pequeno empresário ele não pode correr riscos. Sempre digo, quando você é pequeno você não tem muita margem de erro, então o que você tem que fazer? Tem que fazer o certo. Quando a pessoa começa já, não, isso aqui eu não vou fazer, ou isso aqui eu vou correr o risco, você não tem aquela gordura, aquela margem no faturamento para quando vier uma ação e você tiver uma surpresa, você pagar. Sim. E aí você começa a ter dificuldade. E aí acontece isso que tu está falando, a empresa quebra, a empresa fecha. Então, assim, eu acho que o pequeno empresário ainda, ele tem que ser mais cauteloso ainda. Porque quando a gente depara com algumas ações de execução da Justiça do Trabalho, é um Deus nos acuda. Porque quando parece uma cascata, sabe? Parece que o bolo só vai aumentando. Despersonalização. E todo mundo procurando bens e acabam os bens. E é que em regras, se você pensar que uma condenação é de 100 mil, numa execução ela vai ser no mínimo 140. Por quê? 31% de INSS sobre a condenação do principal, 10% de honorários, mais 2% de custas, então eu já estou falando em 43% a mais de uma eventual condenação. Então vira uma bola de neve realmente. A condenação trabalhista, e também tem mais a questão dos juros e correção monetária, né? Não, porque às vezes pode passar a impressão que eu estou querendo defender as empresas. Não, eu acho que a pessoa trabalhou, ela deve receber. Mas eu acho que o desenho, ou melhor, a falta de um planejamento ali preventivo que gera uma demanda aí. Não, isso daí sem dúvida. Não, isso sem dúvida. Isso com certeza, mas assim, eu posso dizer que no dia a dia eu me deparo com bons e maus empresários, bons e maus trabalhadores. Exemplo, de algum caso, assim, uns casos cabulosos, sem citar nome, lógico, mas alguns casos que chamou a atenção tua. Assim, eu acho que os casos que mais chamam a atenção no dia a dia é a mentira, né? É a mentira. E como que você descobre a mentira? A gente fez um podcast aqui legal, aí essa questão da mentira sempre chama atenção. Sim, como é que você descobre se a pessoa está mentindo ou não? Na verdade, assim, eu acho que... Porque assim, a vida do juiz é fazer audiência, né? O dia todo. Ele faz 10 audiências aí todo dia. Então, com o tempo, você acaba, muitas vezes, aí numa resposta que a pessoa dá, você já vê se ela está bem intencionada, mal intencionada, se ela está orientada, pela própria forma dela se expressar. Por exemplo, Justiça do Trabalho, a gente trabalha muito com datas, né? Aí eu te pergunto, como é que a testemunha vai lembrar uma data e um horário exato de um fato que aconteceu há 4 anos atrás se ela não tiver previamente orientada por alguém, sabe? Então você começa a ligar pequenas mentiras que você vê que a pessoa realmente ela está ali faltando com a verdade, né? Outra coisa, às vezes acontece muita contradição entre testemunhas da mesma parte. A mesma parte, seja do lado do trabalhador, seja do lado do empregador, traz 3 testemunhas e cada uma fala de uma forma diferente o mesmo fato. Às vezes você leva a pessoa para ser sua testemunha. Acaba sendo contra. Testemunha do oposto. Ou às vezes a testemunha fala que presenciou um fato e ela estava a 500 metros de distância do fato. Não teria nem como ela ver. Agora, na Justiça do Trabalho é muito utilizada a testemunha, né? Acontece porque, veja bem, na Justiça do Trabalho, todos os documentos eles ficam com o empregador. É o empregador que é responsável por documentar a relação do contrato de trabalho. O empregado, ele no máximo, quando ele é demitido, ele recebe o termo de rescisão contratual dele. É o único documento que ele tem. Quando recebe? A carteira de trabalho dele e o termo de rescisão dele. É o que ele tem de documento. Qual que é a única forma que ele vai ter de provar o direito dele? Então as pessoas às vezes falam, mas na Justiça do Trabalho a testemunha tem um valor muito importante. Tem, porque o empregador, um exemplo, relação de consumo. Quando você compra uma passagem aérea, você como consumidor você não tem documento nenhum, você assina um contrato de adesão, concordando com tudo que está ali, você está numa situação de hipossuficiência. Na Justiça do Trabalho é a mesma situação. É a mesma coisa. É a mesma situação. Tanto que o direito do trabalho se utiliza alguns dispositivos que são do CPC. Inversão do ônus da prova, né? Desconsideração da personalidade jurídica, está lá no artigo 28. Mas aí a gente cai novamente naquela questão, né? A pessoa que quer ser empresária, ela tem que se adequar, né? Ela tem que ter um preventivo, ela tem que conseguir analisar os riscos. Você sabe o que acontece? A grande questão aí é o seguinte, da mesma forma como a relação de empregado, empregador, ou do fornecedor do serviço, ou do produto e o consumidor, é porque um lado ele tem todos os meios de ter as provas daquela relação, né? Como o doutor estava falando, né? Por exemplo, tu chega no meu estabelecimento, eu tenho monitoramento no meu estabelecimento, o cara não chega no teu estabelecimento, agora eu vou comprar um algodão, deixa eu filmar aqui todos os meus passos, vou comprar aqui esse algodão aqui, vou chegar no caixa, se ela me atender mal já está tudo gravado. Ninguém faz isso.
mas ele tem ali, né? Os funcionários que estão ali ao teu redor, né, que estão ali trabalhando, eles vão presenciar qualquer tipo de situação. Tu não tem como ficar, Paulo, Samir, vamos lá, Murilo, vamos aqui comigo só para fazer uma compra para vocês verificarem se vai ter tudo certo, ninguém vai me abordar, eu não vou escorregar, eu não vou ser mal atendido. Não tem como fazer isso, né? E no ambiente de trabalho é a mesma coisa. No ambiente de trabalho, às vezes, é até um pouco assim, pior, é porque se tu consegues uma testemunha, acho que no seu trabalho, é muito difícil tu, às vezes, ter essa testemunha contigo. Por quê? Porque as pessoas que podem testemunhar ainda estão trabalhando. Então, o medo de uma represária, que a pessoa não vai perder o seu emprego por causa do outro, né? Então, quando ela consegue, cara, tem que conseguir, assim, e que fale a verdade, e que esteja disposto ali às consequências do que vão tomar. E é a mesma coisa no consumidor. É muito difícil, tanto que eu acho que a questão da inversão do ônus da prova traz muito isso bacana. Porque aí o empregador, ele tem um meio de provar que foi o contrário, né? Ele tem um meio de provar que foi o contrário. Agora, tem fatos constitutivos que, infelizmente, tem que ter um mínimo ali. Um dano moral, um assédio, alguma coisa, tem que ter um mínimo. Porque eu só chegar aqui, estou num ambiente aqui, só está o Paulo e uma pessoa. E aí falar, olha, não teve um assédio moral lá dentro. Eu posso pegar, juntar as câmeras, falar, não falei de nenhuma forma, não foi, eu estava ali tratando normal. Outra situação que hoje está sendo utilizada muito, agora ouvindo você falar, é a questão das provas digitais, né? Por exemplo, se discute muito na Justiça do Trabalho hora extra. Se estava trabalhando, até que hora estava trabalhando ou não. E o nosso celular hoje armazena todas essas informações, geolocalização, horário, aonde você estava, né? E hoje está sendo muito utilizado. Posts. Tem muitos juízes que utilizam o quê? Eles oficiam o Google para informar a geolocalização com dia e horário, e aí vai olhar. Aí se o empregado falava que trabalhava todo dia até as 10, a geolocalização dele do celular informa outra coisa, complicado. Então as provas digitais hoje também estão deixando esse rastro. Daqui a pouco, para alguns casos, eu não vou mais me utilizar de testemunha, porque a prova testemunhal ela é falha, né? Ela é falha porque as pessoas mentem e porque quem analisa às vezes também se equivoca na análise. O juiz não é uma máquina, ele vai analisar pela percepção dele. Agora, quando eu tenho um dado, não, essa pessoa estava em tal local até tal hora, todo dia ele se deslocava para a residência. Perfeito. Eu já consigo saber se ele fazia ou se ele não fazia hora extra. Então, hoje também, as provas digitais, elas auxiliam muito. Normalmente, essa utilização dessas provas digitais, ela é solicitada Ela é requerida... pela parte? Normalmente, ela é requerida pela parte. Mas assim, cada juiz tem um entendimento. O meu é qual? Eu analiso de forma subsidiária, porque eu não tenho como em todo o processo determinar a produção de prova digital. Sim. Que eu tenho que oficiar o Google, eu tenho que oficiar o Facebook, isso demora um tempo, eu tenho que analisar uma carga de dados imensa depois para verificar essa prova, né? Porque não adianta vir os documentos e eu não fazer nada. Então normalmente eu faço o quê? Eu ouço as testemunhas. Se eu consigo ver um padrão de tendência que mais ou menos aponta para um caminho, todos estão falando a mesma coisa, a questão está superada. Agora, se a divergência é muito grande, aí eu não consigo resolver. Aí eu vou para a prova digital. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Esses dias, até um caso pessoal que chegou até mim. Um empresário, ele saiu, a pessoa da RH dele, essa pessoa da RH foi contratada por outra empresa e que começou, aí essa empresa autorizou levar, falou que não, pode colocar outra empresa na justiça para mim, não tem problema nenhum. Eu também não vejo problema algum. Só que aí ele fez o quê? Ele autorizou ele chamar as outras pessoas que estão trabalhando na empresa dele, chamar ele para ir para outra empresa e levar todo mundo na justiça. Ele recebeu uns 30 processos com essa manobra aqui. Tu acha que tem alguma coisa para ser feita nessa situação? Eu acho que assim, no dia a dia, o juiz tem que estar sempre muito atento com as questões de fraude também. Tem muita fraude. Por exemplo, eu já tive casos que um sobrinho demandava um tio, pedindo reconhecimento de vínculo de emprego, e na verdade era uma demanda fraudulenta, que nunca existiu. Por quê? Porque eles queriam transferir bens do tio para o sobrinho, para o tio não sofrer a penhora em outros processos que ele tinha. Exatamente, transferência indevida de bens, estavam simulando um acordo judicial, uma demanda que não existia para passar um veículo, para o tio ficar sem bens e não responder por uma outra execução que ele tinha. Então, assim, como eu falo, no dia a dia a gente tem que estar muito atento. Por isso que às vezes assim, vem um pedido de homologação de acordo, o juiz marca a audiência. O juiz marca a audiência por quê? Porque
Porque eu quero ver quem são as pessoas, eu quero ouvir elas e eu quero ver se realmente ali tem uma lisura ou não. Esse também é um dever do juiz. É um dever do juiz, ele tem que prezar por isso, porque muitas vezes numa transação fraudulenta... Você sabia que é muito criticado isso? Eu já escutei de vários advogados falarem: gente já fizemos a composição do acordo, para que o juiz quer audiência ainda? Mas é porque eles estão indo na boa fé, né? Muitas pessoas utilizam má fé. Infelizmente, os de boa fé pagam pelos de má fé. E infelizmente tem muito assim, ou às vezes o trabalhador não estava ciente do valor que ia receber, né? Não sabia direito quanto que ele ia ficar, quanto que o advogado ia receber, como é que era o parcelamento. Então, assim, o juiz do trabalho ele tem que ter um cuidado, porque tem muita pessoa humilde também. Tem muito analfabeto demandando na Justiça do Trabalho. Tem muita pessoa que demanda sem advogado, demanda pelo juiz postulante. Todo dia chega para fazer audiência, chega lá às vezes, a empresa está com o advogado, bonitinho, o reclamante está lá sozinho, porque ele não tem dinheiro para contratar um advogado. Porque a ação dele é R$2.000. O advogado não vai. Como é que ele vai contratar um advogado? É o salário dele que ele não recebeu e o 13º, R$2.000. Se ele entregar 20% ou 30% para o advogado, R$600, complicado. Então, muitas vezes ele demanda sem advogado. Então, assim, às vezes a Justiça do Trabalho ela é criticada, mas tem que ter essa sensibilidade. Uma coisa é eu estar falando de um autoempregado, de um gerente de banco, de uma pessoa esclarecida, que tem todas as condições de demandar, de ter uma assessoria jurídica boa. E outra é de uma pessoa que era empregado doméstico. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta interessante, que até uma dúvida também, novamente, esse aqui é o podcast que eu tenho com o podcast Paulo, né? Só eu faço pergunta, tirar a dúvida. É o seguinte, a CLT, salvo engano, é de 1943? 43. 70 anos esse Getúlio ano. Vargas ali. Até o período de Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho, salvo engano. Sim. 43, que é 41 a 45. 43, Segunda Guerra Mundial. O interessante é que ela tem um lapso temporal muito longo. E a justiça, querendo ou não, a metodologia de trabalho evolui muito rápido. Hoje você existe trabalho digital, hoje existe uma série de trabalho. A modificação foi muito grande. E permanece a mesma legislação de 1943. Mas ela sofreu diversas alterações já. Mas tu acha que ela está adaptada à realidade de hoje? Porque o que eu percebo? A mudança, eu sei que a lei vai se adaptando às mudanças do cotidiano, né, do dia a dia. Só que a mudança hoje do dia a dia, principalmente na questão trabalhista, é muito rápida. Sim. É muito dinâmica. Então, ou seja, a lei eu acho que fica muito atrasada frente a isso. Eu acho que no geral a CLT ainda hoje ela funciona muito bem, porque ela é uma lei bastante versátil, assim. Você pegar o conceito de empregador, por exemplo, que foi feito lá atrás, ele se adapta às situações que existem hoje que a gente nem imaginava que existiriam. Por quê? Porque é um conceito mais aberto. Mas, sem dúvida, que existem lacunas, né? Por exemplo, a questão do Uber, trabalhador de plataforma. Está uma discussão imensa se isso é vínculo de emprego, se não é vínculo de emprego, se é competência da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum. Tanto que está para ser regulamentada a questão agora, né? Está sendo muito debatido. Parece que o Alexandre de Moraes ali deu parecer negativo, né? Ele despachou que não era da competência da Justiça do Trabalho, e sim o reconhecimento de vínculo. Não, na verdade ele só julgou a questão da competência, né? Ele falou que não era competência da Justiça do Trabalho. Na verdade, é um julgamento de uma reclamação constitucional que não versava sobre competência, né? Mas aí ele... Mas acabou que no final ele acabou direcionando para a Justiça Comum. Mas eu acho que ainda é uma questão que está em aberto ainda. E que, pela própria fala do governo, eu acho que vai ser regulamentado. Porque assim... Seria a minha próxima pergunta. Tu acha que a mudança de governo vai modificar a questão CLT? Até porque o posicionamento dele é bem diferente do antigo governo, né? Eu não sei se de forma... Eu acho que nesse sentido, nisso que nós estamos falando da questão do trabalhador de plataforma, é necessária uma regulamentação. Por quê? Eu falo nem só por causa da questão trabalhista, se tem vínculo, se não tem vínculo, que já é uma discussão grande. Mas nós temos uma questão social. Essas pessoas aí estão trabalhando, dirigindo carros 15, 20 horas por dia e daqui a pouco vão adoecer. E aí quem que vai pagar o benefício? Vai ser o INSS? Sabe? Então assim, a questão ela é maior do que uma questão somente trabalhista. Segundo ponto, né? Só para fazer uma reflexão. Quando eu chamo um Uber, se o motorista do aplicativo me assaltar, contra quem que você vai demandar? Então, isso eu já ia te falar.
Isso é uma discussão muito forte, cara. Sabe por quê? O que acontece hoje em dia... Você vai demandar um motorista ou vai demandar Uber? Então, porque o que é que o Uber fala? Sabe o que é que o Uber fala, Paulo? Sabe o que é que o Uber fala para ti? Ele fala o seguinte, o Uber, a essência do Uber é o seguinte, ela é uma plataforma que ela apresenta as pessoas. Sim. Tá? A gente tem 3 relações, né? Dentro das relações de negócios. O business to business, que é pessoas jurídicas com pessoas jurídicas. O B2C, que é o business com consumidor, o business com consumer. E a person to person, que é o que acontece, pessoas com pessoas. O Uber, ele se coloca nessa terceira colocação. E aí o que ela faz? Ela fala o seguinte, eu apresento as pessoas. Eu estou aqui só para fomentar e apresentar para que as pessoas possam estar compartilhando serviços, né? Se a pessoa está dirigindo para um lugar, ela pode ajudar o outro amigo ali para ir para lá e aí existe um custo para isso, tá? E a mesma coisa, vou te falar, sabe qual? Do Booking, que tu vai lá alugar uma casa, alugar um hotel, alguma coisa assim, uma casa, né? Vamos dizer, aluguel por temporada. E aí tu vai lá no site, aluguel por temporada, e aí o que acontece? Essas plataformas dizem o seguinte, ele só apresenta as pessoas, e não tem nada a ver com o serviço. Ele não é meu funcionário, ele não é meu prestador de serviço, o carro não é meu, né? Só que o que acontece? Já tem jurisprudências, cara, batendo violentamente com relação a isso, já colocando eles com responsáveis solidários daquela relação, né? Mas eles vêm violentamente se apresentando dessa forma. Eu só apresento as pessoas. Eu não contrato ninguém. As pessoas vêm até mim como se fosse uma rede social. Mas a gente tem que entender. É um absurdo. É um absurdo. Não, mas A gente tem que entender o seguinte: é que é uma roupagem diferente e que, infelizmente, a CLT não comporta essa roupagem. É por isso que eu digo que a modificação é muito rápida e o acompanhamento das normas não. Por isso que eu também acho que deveria ser regulamentada essa questão. Ela é uma questão que a gente ainda não tem uma figura bem definida já na legislação. Eu acho que ela fica... E nem é só o Uber. Quando você regulamentar isso, você vai regulamentar vários tipos de situações. Ó, tu quer saber outra coisa? Por exemplo, o trabalho remoto, o trabalho em casa, o trabalho remoto em qualquer outra circunstância. Aí tu vai falar em, vamos dizer, em hora extra, ou então algum tipo de um acidente de trabalho. Como é que tu vai tratar disso, né? O trabalho remoto, inclusive, é uma dessas alterações que teve na CLT. Agora, recentemente, foram incluídos alguns artigos tratando do trabalho remoto, foram inseridos na CLT justamente para dar uma atualizada na legislação, que todo mundo começou a colocar as pessoas em trabalho remoto e existia. Mas existem várias dúvidas. Por exemplo... quem que é responsável por dar os equipamentos de segurança? Se o empregado sofreu um acidente de trabalho dentro da casa dele. É isso. E aí? O cara assim, ele cai no horário de trabalho, caiu ali, mas aí também, quebrou a perna. Mas aí também eu acho que assim, é questões que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Sim, né? sim, o direito lógico. constantemente lida com essas transformações. E não só na justiça do trabalho. Uma coisa interessante dessa questão do Uber, eu vi um comentário uma vez, que a lei tinha que vir para proteger o próprio Uber dele mesmo. Porque eles venderam a roupagem para o motorista do aplicativo que ele é empreendedor, que ele é empresário. Entendeu? Então vocês colocam ele nessa roupagem e ele assimila aquilo mesmo. Ele acha que ele é empresário. Mas às vezes esse empresário, entre aspas, está faturando o quê? R$1.500. Que teoricamente seria um valor abaixo do salário mínimo, tirando os devidos encargos, entendeu? Sim, então, assim, essa roupagem que ele incorpora, que é preocupante, porque você tem que fazer uma lei para defender ele dele mesmo, porque ele se acha como empresário. Se você falar com ele que ele tem que ter CLT, ele vai achar que você está querendo criar uma norma para prejudicá-lo, para tirar o emprego dele, para tirar o único meio de ganho do ganha-pão dele, vamos dizer assim. Por isso que eu falo entendeu? Que essa roupagem é muito interessante. Uma situação muito complicada. E outra, eu sou empreendedor, mas ele não faz o preço do serviço dele, né? Não. Ele não negocia? Ele é o prestador de serviço, mas quem faz o preço do serviço dele é uma outra empresa. Eu nunca entendo esse ponto, ó. Tu entende? Eu vou prestar o serviço para ti, mas quem faz é a empresa lá que é a Uber. A tabela que é o que acontece. Porque o que eles falam? O que eles alegam? Eu estou aqui, eu vou te dar o suporte.
eu vou te dar o suporte, eu vou apresentar as pessoas e eu te dou o suporte. Tu quer ser parceiro Uber? Eu vou te dar o suporte. Ah, por quanto é que eu vou cobrar? Não, eu faço para ti. Não, ele que tinha que cobrar, né? Por isso que eles vão lá e cobram 25% do carro. Um quarto é deles. Um quarto é deles. Outro questionamento que eu faço. Um quarto é do o cliente é de quem? Não é cliente. Mas o cliente, ele é do motorista ou é da Uber? Quem que tem os dados do cliente? É o Uber. O Uber, ele eu como cliente, se eu chamar um Uber, eu não posso escolher um motorista hoje, né? Não. Escolher que eu digo, não, eu quero o Paulo. Eu vejo a classificação aqui, eu quero... Vai vir uma pessoa ali pra mim, eu posso recusar, né? Mas assim, eu não posso escolher, não. Eu sei que o fulano lá é Uber, eu quero ele. Não tem essa opção. Não tem. E doutor, outro desenho novo, uma roupagem nova que temos hoje, o sistema de coworking. E agora, antigamente, quando startou o sistema de coworking, era apenas individual. Hoje já existem os coworking de equipes. A pessoa leva a equipe. Uma possível demanda trabalhista, será que isso não atingiria o coworking no geral? Por se tratar de equipe? Porque quando você faz um contrato com uma pessoa, depois você já faz um contrato com a equipe. Então parece que já muda um pouco da roupagem até mesmo do coworking. Olha, eu nunca vi nenhuma ação ainda... É bem novo. Bem novo, eu ainda não vi. Aí, confesso, inclusive, que eu não refleti sobre essa possibilidade. Mas assim, o direito do trabalho tem uma premissa, né? Se na prática ficar configurado que aquela pessoa trabalhava com subordinação, com pessoalidade, que preenchia todos os requisitos do vínculo de emprego, não é impossível descaracterizar isso e reconhecer um vínculo de emprego. Então, porque pode reconhecer o vínculo de emprego com essa pessoa e colocar subsidiariamente o dono do coworking. Essa que é a preocupação. O dono do coworking eu acho um pouquinho mais complicado, porque assim, se ele não interferia na atividade, não dava ordens para ninguém, não participava do trabalho, ele só fornecia... Ele era um dono do imóvel. É a mesma claro. coisa que eu locar uma sala e querer que o dono da sala responda pelo vínculo trabalhista. Essa que é a questão. Um pouquinho mais... É mais complicado, né? Mas assim, é uma questão nova. Provavelmente logo chega algum caso aí no judiciário também, né? Porque às vezes... Só cortando aqui, voltando aqui. Qual outra percepção que você tem do Uber? Que você fala assim, cara, é complexo e... Só pra gente voltar aqui. Sim. Você trouxe duas percepções novas que eu não tinha. Eu acho assim, que tem percepções pros dois lados, né? Como eu falei, tem essa questão assim, a Uber faz o preço. Como é que ele é empreendedor? O cliente é da Uber. Como é que ele é um empreendedor? Mas tem o outro lado também. Tem o lado, por exemplo, daquele motorista que ele liga o aplicativo da Uber e liga mais 3 aplicativos ao mesmo tempo. Trabalhando, teoricamente, para 4 pessoas ao mesmo tempo e ele escolhe aquela que está pagando melhor. Tem o lado da liberdade de horário que ele tem. Hoje eu não quero trabalhar, ele não aciona o aplicativo, sabe? Mas parece que tem o prazo. Existe um tempo mínimo para sem ativar. Sim, mas, por exemplo, ele não tem um horário de trabalho, né? Ele tem uma certa autonomia de horários, né? Por mais que isso também seja criticado por alguns, ele tem. Como eu falei, eu acho que tem argumentos assim bem relevantes nos dois sentidos. Mas até porque eu percebo também que existem 2 cenários. Existe um cenário da pessoa que sai de manhã e trabalha de Uber, às vezes 8, 10, 15 horas, mas existe um cenário de uma pessoa que às vezes já tem um emprego, ele quer fazer só um complemento da renda, faz uma corrida assim de 2, 3 horas. Para mim esse é o grande diferencial. Tu tocou no ponto que eu analiso para ver o diferencial. Se aquela pessoa vive do Uber e ela tem uma habitualidade, que é um dos requisitos do vínculo de emprego, ou se aquilo para ela é um bico. Ela não tem eventualidade, ela liga, passa 3 dias sem ligar, daqui 5 dias ela trabalha de novo, faz 2 corridas. Eu analiso muito o histórico da pessoa. Eu acho que o histórico é uma questão que deve ser levada em conta nessa situação, que pode ser talvez aí o divisor. Para ir para um lado ou para ir para outro lado. Para tomar decisão, né? Eu acho que é uma questão bem relevante. Que tem pessoa, por exemplo, que ela pode trabalhar no escritório, e quando ela está indo para casa, ela liga o aplicativo e pega alguém que vai ir para o mesmo caminho que ela para fazer uma corrida no dia. Né? Tipo, em tese, a fundamentação do Uber é isso. Eles fundamentam isso. Poxa, eu vou fazer uma corrida para tal lugar. Vou ligar, bora ver se alguém for para lá, eu também... É porque a gente não sabe nem como, porque às vezes a pessoa desenvolve um projeto com a roupagem, né? Às vezes o interesse da pessoa que criou o Uber não seria esse interesse das pessoas utilizar como o meio principal de ganho.
e sim como mais um meio de complementação de renda. Na realidade, eles querem fazer tipo um compartilhamento. Tipo, poxa, o cara já tem um custo lá do carro dele, ele não vai. Vamos compartilhar ali a gasolina. Olha, aí socialmente falando, teria um efeito positivo, que seria diminuir o número de carros no trânsito. Mas assim, não é a maioria. Sim. Se vocês pegarem Uber, eu sempre quando pego um Uber, eu gosto de conversar com eles para ver como é que tá o trabalho, né? Porque o pessoal é sincero, ele fala ali, ele não sabe quem você é, não sabe o que você faz. Tem uma grande quantidade de pessoas que estão alugando veículo para trabalhar. Sim. Alugando veículo para trabalhar. A grande maioria. A grande maioria. Assim, de bico, que eu peguei Uber que faz bico, a maioria. Existe uma taxa diferenciada para eles. Agora vamos modificar aqui a pergunta. Agora vamos para outro negocinho bem interessante. Uber Eats. De entrega. Cara, assim, Uber Eats, na verdade, assim, o que eu vejo do Uber Eats, cara? Porque é diferente a roupagem, Não, né? é diferente. Eu acho que a roupagem é bem diferente no exemplo do Booking. Que tu deu antes. Sim. Porque o Booking é o quê? O imóvel é meu, por exemplo, e eu faço o meu preço. Eu me cadastro na plataforma e eu coloco o preço para alugarem o meu imóvel. Sim. E eu não estou prestando um serviço, eu estou oferecendo um produto. O produto é o meu imóvel. Sim. Aí já é outra situação completamente diferente. O Facebook faz uma corretagem. Exato. Sim. Exato. Aí é uma situação bem diferente. O Uber Eats, sinceramente, não vejo tanta diferença em relação ao Uber. A grande questão é essa, aquilo que ele falou, depende da configuração que a pessoa está ali contextualizada. Ele está fazendo ali um bico, ele tem um trabalho dele, aí o que acontece? Quantos aplicativos Mas ele já tem? viu como é que funciona de fato essas pessoas já ficam... iFood. Não, eles já ficam esperando próximo do local. E fica, às vezes, muitos deles trabalham exclusivamente para aquela lanchonete. Sim. Ele fica exclusivamente fazendo a transição. Tem uma lanchonete ali na Entendeu? Nazaré. Porque quando chama o próximo, eles já ficam. Tem uma lanchonete na Avenida Nazaré que eles tiraram as cadeiras, tiraram as vagas para clientes, para ficar os entregadores. Por exemplo, todo esse pessoal trabalha com moto, né? Todo esse pessoal trabalha com moto. Aí eu fico pensando assim, não tem regulamentação nenhuma, o cara não é obrigado a recolher INSS, não é obrigado a nada. Todo dia tem acidente grave, pessoas ficando inválidas. Aí que eu falo que entra a questão da regulamentação boa ou ruim, pelo menos ela trazer uma proteção social. Não, para você trabalhar para essa plataforma, você vai ter que recolher o INSS assim. Não, pelo menos você vai ter esse direito mínimo disso, ou, né? Pelo menos ser o MEI. E obrigar o recolhimento do MEI. Porque ele ser microempreendedor individual ali, ele vai estar contribuindo. Que da forma como está, eu fico pensando até, não sei como é que é a questão do imposto. Mas né? isso é interessante, Então, mas a obrigação de recolher o INSS. O desenho que seria interessante para esse pessoal seria, uma solução talvez, seria obrigar essas pessoas a ser MEI e que o dono do aplicativo, a empresa do aplicativo, acompanhasse de fato se eles estão fazendo os pagamentos mensais. Só aceitasse dentro do app as pessoas que tivessem. E eu vou mais, eu vou além, eu acho, porque assim, eu sou muito preocupado com a questão de segurança do trabalho em si. Manutenção da moto, como é que tá? Porque assim, a gente vê às vezes que é moto assim que já tá num estado precário, o pneu já tá careca, Belém chove todo dia. Sabe, o pessoal não se preocupa com nada, o pessoal bota a pessoa a trabalhar lá, depois acontece o problema e agora o que a gente faz? Terceirizado. Assim, o STF veio e falou, a terceirização ela é lícita, né? E aí eu sempre digo, ela é lícita, mas tu tem que cuidar. Para quem que tu terceiriza, porque você subsidiariamente pode responder. E olha, falando de terceirização, isso que eu ia até falar. Mas nem é terceirização na verdade, né? Nem qualifica como terceirização na verdade. Mas o que eu quero te falar também é o seguinte, a questão da terceirização, eu estava até lembrando disso daí. Você quer, olha só, falando desse aqui, só para mandar pizza. Olha só como é que é complicada essa situação. Eu comprei uma pizza, duas pizzas na verdade. Eu também comprei essa pizza. Aí a pizza demorou. Aí se eu sou uma pessoa que quando fico com fome, meu mau humor é corrigido pela barriga, né? Cara, e nada de chegar a pizza, eu até comentei com o Max, nada de chegar a pizza. Quando a pizza chega, parece que o cara bateu... Passou uma lombada. Parece que bateu no liquidificador, sabe? Chegou uma pizza toda arrebentada. Aí eu fui reclamar onde eu adquiri a pizza. Qual a resposta? Tem que ver com o entregador.
E aí a responsabilidade fica com quem, entendeu? Eu falei, mas é porque o iFood ele trabalha dessa forma. É como se fossem vinculações diferentes, como se ele não tivesse responsabilidade solidária. A tua chegou, Paulo. O Júnior acompanhou um caso meu recente. Eu fui atender o cliente no Sagres, já era tarde à noite, mais ou menos. Era interior, né? Era meia-noite e meia, 1h. Aí eu falei, pô, você me quero comer um sanduíche assim, acessado de uma empresa e tal. Eu falei, vou pedir aqui. Eu pedi. Cara, aí eu acompanhando, tudinho. O cliente parou numa farmácia, o entregador parou numa farmácia, e aí, amigo, o que aconteceu? Tudo bem aí? Mas não, cara, tô comprando um remédio pra minha filha, mas eu já tô aí. Beleza. E sumiu. E ficou lá, e sumiu. Aí deu 10 minutos, 15, 20, 30, 40, 50 minutos, nada, sumiu, 1h. Aí o cliente, eu falei, sabia, cadê o lanche? Eu falei, tô aqui. Eu falei, sumiu. Ele não entregou o produto. Uhum. Eu só tive que abrir reclamação pro iFood depois de tanto tempo. Aí o cara no final, pô, é sacanagem, o cara, não, pelo transtorno eu vou te fornecer um bônus de R$15. Eu falei, que rapaz? O cara com fome, bicho, é um absurdo. Entendeu? Por isso que é importante essa questão de plataformas, que a maioria é empresa estrangeira, né? Aí eles vêm aqui com essa defesa de que, não, eu sou uma empresa de software que ligo pessoas. Isso, que ligo pessoas. Pois é, mas aí eu penso, aí eu sempre falo, as pessoas, não, para vínculo trabalhista não tem, mas eu como consumidor eu cobro de quem? Eu cobro da empresa, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão no todo, quando a gente tem que pensar... Se você tem lucro absurdo, você tinha que ter responsabilidade. Lógico. Outra coisa que o pessoal fala assim, mas se a gente exigir demais, essas empresas vão sair do país. Por exemplo, a Uber eu acho que saiu da Espanha, se eu não estou enganado, porque fizeram uma regulamentação mais firme e ela... Aí eu digo, meu amigo, a demanda já existe. Se a Uber sair, vai vir uma outra empresa que vai se adequar. Onde tem demanda. Pela expertise que eles já compartilhou. E tem N empresa surgindo aí, né? Pode abrir empresa pública disso. Tem, o governo cogitou os Correios assumirem. Então não, mas pode criar um aplicativo, não é tão complexo assim para ser criado, não. Inclusive, o Estado, o governo federal consegue fazer isso. O nosso isso. Estado já tem próprio. Tem aplicativo próprio do Estado todinho não é mal, não é algo que necessite. Eu acho que precisa ter uma regulamentação de imediata, porque o que a gente está vendo hoje na Uber é até pessoas zumbis. É como eu falo, é o todo. É a questão tributária, como é que fica? Qual é o imposto que essas empresas estão recolhendo aqui? É a questão previdenciária, como é que vai ficar essas pessoas aí a hora que acontecer alguma coisa? É a questão trabalhista. Então, assim, são N questões. Não estamos falando aqui só de direito de trabalho, nós estamos falando todo. Uma questão social. E assim, salvo engano, eu li esses dias que são 30 milhões de pessoas trabalhando no país com o aplicativo. E é um número grande. Vamos uma pergunta. Se acontece alguma situação que vai responsabilizar a Uber, o que eles podem fazer simplesmente? Parar de operar aqui e acabou. Como é que você vai executar essas pessoas no outro país? A dificuldade que é para você rever algum tipo de valor, entendeu? Ou seja, entende-se que gerou um dano, vamos supor, trabalhista e que vão executar. Aí esse valor, como que você vai executar? Uma empresa tem uma sede aqui sim, mas se encerra atividades aqui e continua nos outros países. Você não consegue executar facilmente esses valores. Enquanto elas operam no país, ainda que o dinheiro circula aqui, é mais fácil, né? Mas se realmente fechar as atividades, sair do país, o dinheiro parar de circular, um pouco mais complexo para você fazer isso, né? Mas é por isso que eu acho que tem que ser discutido, é uma questão que não é de fácil solução, não tem uma receita pronta. Mas o fato é que do jeito que está, eu acho que não tem como ficar. Não tem como ficar, porque está totalmente no limbo de todas as áreas do direito, ela está no limbo. Realmente tinha que analisar uma maneira de criar lei na velocidade que se muda os hábitos. É muita gente, cara. É muita gente trabalhando, sustentando disso, né? Tem que ver o lado social também dessa história. Porque é muita gente que talvez não tenha depois... O que o Murilo falou, eu achei bem pertinente aí com relação a certas obrigações que o cara pode ter. Eu quero trabalhar com aplicativo, mas olha, então eu tenho que começar a pagar aqui no INSS. Entendeu? E comprovar. Olha, então, só pode manter o aplicativo se eu comprovar. Essa questão do MEI é interessante, porque eles pedem hoje o Uber, eles pedem que a pessoa tenha carteira profissional. Antigamente não era. Hoje é obrigatório você ter carteira profissional. Você tem que ir no Detran, modificar para carteira e colocar como atividade remunerada. Então, ou seja, já fizeram essa alteração.
Então, seria mais ou menos acrescentar, falar, olha, para você trabalhar com Uber, você tem que apresentar seu MEI, mandar Alguns uma inscrição quesitos, e apresentar que você está em dia. Mas, por exemplo, já vamos lá. iria mudar muito a não roupagem. teve aquele acidente com o Uber lá que tinha um BBB um tempo atrás, que sofreu um sim, acidente sim. gravíssimo. Por quê? Porque a pessoa estava dirigindo 16 horas e dormiu. Sim, você também falou. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma limitação até para o número de horas que a pessoa vai trabalhar. O aplicativo... Porque a minha não, segurança enquanto cliente não é a questão da remuneração da pessoa. Ainda olha para tu ter uma noção como é difícil isso. Se você regulamenta, mesmo se regulamentando, fala assim, olha, não, você não pode trabalhar com um app desse por mais de 6 horas, vamos dizer. Mas aí tem 10 apps. É isso. Aí, Não, tem que trabalhar como um é isso, todo, entendeu? não pode ser um aplicativo. Tinha que ser gente. interligado, Porque eles mas desligam um é e ligam o difícil. outro, ele tem 99, tem. É esse, galera. Então, eu vou ligando todos. agora, tu Outra justa- questão, manutenção de veículo. A gente pega Uber, às vezes bem cuidado, tudo, mas tem veículos que não tem condição. Quem fiscaliza, É uma loteria, né? Quem fiscaliza É uma isso? loteria, literalmente. E às vezes tá tua mulher, tá teu filho lá dentro, né? A gente, infelizmente, aí tem tendo notícias que já teve casos de estupro envolvendo motorista de aplicativo. Então, assim, qual é a segurança, qual é o Qual o grau... critério? Então, assim, é o que eu falo, é muito mais do que só trabalhista, é muito mais do que Muito, isso. é uma questão social E- forte. Ah, cara, como é que você tá no meio digital, cara? O meio digital todo, ele ainda fica num limbo todo, né? Tudo que tu fala em meio digital ainda fica meio que no limbo. Outra questão aí, chat GPT. Como é que vai ficar agora? Coisa nova, né? Coisa nova. Cheirando a leite É. no mercado. Quantas vai ter profissões aí que vão se extinguir? Será? Vai surgir novas profissões? Esse é o desafio, né? Todo dia a gente tentar aí ver como é que a situação vão evoluindo, como é que o direito pode acompanhar. A grande verdade é que o direito nunca acompanha em tempo real o que acontece na prática. E esse é o primeiro ponto, né? Aí muitas vezes eu fico o quê? Fico a cargo da jurisprudência, né? Mas o que acontece, que eu percebo, a percepção que eu tenho, né? É que parece que cada vez mais é catalisado as modificações. Então, ou seja, vai passando o ano, cada vez fica mais rápido para essas mudanças. E parece que as normas não tendem a seguir essa velocidade. O processo Paulo, legislativo é demorado. Exatamente. Então, isso que eu ia mas falar. ele já era um pouco demorado antes. Mas com essa mudança, o que acontece? A realidade muda muito mais rápido ainda e eles continuam operando naquele mesmo modo, entendeu? De Então, criação de lei. é Ou isso seja, e vai piorando, vai virando a bola de neve. Porque hoje é rápido, amanhã vai ser ainda mais rápido. E eles continuam... E isso daí é um problema, tanto que na realidade o judiciário acaba fazendo a bola da vez. O judiciário ele vai se moldando conforme as condições que vão ser. Mas não o tempo real, como É. você falou, que isso aí... Mas então, o Mas grande aí questão é o que a gente acontece. observa o que tá Hoje tu acontecendo. não tem uma regulamentação, mas o que se recorre do judiciário justamente para poder resolver esse problema, porque até chegar uma regulamentação, meu irmão, os problemas vão se acumular. É o tal do ativismo judicial, né? Não tem jeito, não tem jeito. É o tal do ativismo O que judicial. não deveria acontecer? Mas a lei- Aí mas a lei gente de vai proteção se de dados deparar com a independência dos poderes aí. Mas na prática, o que acontece tudo bem, cada poder tem uma função determinada, mas secundariamente eles podem Interagir, mas não dessa maneira. né? Funções típicas e atípicas. e atípicas, exatamente. Então o que acontece? A grande questão aí é o seguinte: o legislativo ele acaba sendo sobrecarregado de algo que na realidade o legislativo, o judiciário ele se sobrecarrega de algo que o legislativo já devia estar trabalhando. Agora, como é que o judiciário vai se ficar inerte, né? Porque no judiciário, o cara lá vai lá e pode chutar a bola para o judiciário. O judiciário vai receber a bola. Mas eu não posso chutar a bola lá para o legislativo e eu vou ficar esperando, E tem entendeu? outra, né? O judiciário não pode se negar a sentenciar o processo. E outra coisa, Não, né? esse processo eu não vou sentenciar porque porque não tem legislação. não tem lei. Tu vai aplicar a analogia, princípios, costumes. Porque né? eu chegar e eu pegar 5 mil, 15 mil, 1 milhão de assinaturas para pegar e conseguir, sei lá, que fomente, que se faça alguma coisa no legislativo. Mas tu aí, pode- mas os caras acertar um acordo entre eles para Meu aprovar uma norma. irmão, é isso que é a grande questão. Então acaba que quem faz às vezes é o judiciário. Não tem jeito, eles têm que decidir alguma coisa. E por isso que no final das contas, muito do que a gente tem, não só, eu puxo às vezes a bola para o consumidor, porque a gente tem a jurisprudência para ajudar isso daí. É o que a gente tem.
Para poder, olha, por exemplo, eu estava vendo uma questão de um cidadão, olha o que aconteceu. No direito do consumidor, né, tu tem a figura do consumidor, tu tem a figura do fornecedor de serviço, tá? Tu tem ali, por exemplo, tu tá ali no restaurante, o cara tá com um vinho, ele vai estourar o vinho, o que acontece? O vinho estoura, a garrafa do vinho estoura. Aquele estilhaço vai lá e te atinge. E tu tá numa mesa, o rapaz está tirando na outra mesa. Tu não está consumindo aquilo, tu não pediste aquilo, tu está ali numa outra mesa e aquele estilhaço passou em ti e te cortou. Consumidor por equiparação. Perfeito, tá bom. Aí, eu não digo nem que tu estava lá, tu estava passando por lá, por exemplo. Tu estava passando pela calçada e aconteceu isso. Consumidor por equiparação. O problema é que quando tu está, o rapaz do caminhão está trazendo lá as cervejas lá da empresa. Tu tá lá, eu sou o dono, o proprietário lá do bar, e eu estou tirando lá a cerveja e eu estou depositando no meu freezer. Na hora que eu estou depositando no freezer, estoura uma cerveja e aí me deixa cego. Uma relação civil aí? Pessoa jurídica com pessoa jurídica? Não. O judiciário, o STJ já julgou esse caso específico dizendo que existe aí uma relação de consumo, é um acidente de consumo. Qualquer pessoa que esteja no meio do caminho, e pode ser até o proprietário da empresa, de um produto que já veio com qualquer tipo de defeito, né? E que pode atingir a segurança e a saúde de alguém, essa pessoa ela vai ser consumidora por equiparação. Na lei a gente não tem isso. Mas o judiciário vai lá e molda aquilo que tem que ser feito, né? Porque aí o que acontece? Como é que ele vai provar que não foi ele que quebrou, né? Ele vai ter todas as prerrogativas de um consumidor dentro de um processo que na realidade seria de PJ para PJ. Até porque a lei ela tem um caráter geral e abstrato, que é impossível o legislativo antever todas as situações que podem acontecer. Né? A gente às vezes se depara com situações que tu pensa, pô, nunca imaginei que isso aqui pudesse acontecer na vida. Exatamente. E aí você vai tentar procurar na legislação alguma coisa que possa de alguma forma tratar sobre aquilo, mas algo específico para aquilo você não vai encontrar. Mas aí, às vezes, nessas tentativas, a gente observa umas coisas muito estranhas, sabe? Porque deve respeitar a vontade do legislador, porque o espírito da norma ali, para que ela foi criada. Aí, às vezes, a gente percebe que as pessoas, alguns magistrados, ele tem o julgamento, pré-julgamento e simplesmente ele tenta fazer um malabarismo com as normas para justificar aquilo que ele quer impor, entendeu? Sim. Então, ou seja, não tem norma para isso. Não, ok, eu tenho esse posicionamento. Aí ele pega, faz um malabarismo ali, uma salada de normas e justifica o fato. Esse é um problema disso, porque sempre que você vai para o campo da interpretação, existem várias técnicas de interpretação. Isso. Se tu não tem uma lei que regule aquilo de uma forma, né, direta, tu está suscetível. E a interpretação ela pode ser literal, ela pode ser sistemática, ela pode ser... Tem várias técnicas de interpretação. Aí qual você vai escolher e de que forma você vai aplicar, pode gerar situações que realmente... Né? E eu vou te falar, e ao mesmo tempo que a gente critica às vezes certas decisões, eu acho que é importantíssimo assim, aplaudir, né, às vezes decisões que na realidade devia ser um grupo de pessoas, né, do legislativo que estavam ali tendo que discutir e fomentar ali uma lei, né, para regulamentar alguma situação, enquanto que às vezes tem uma pessoa, né, está ali pensando como organizar aquilo, como solucionar aquele problema e trazer da melhor forma possível para que todos os outros tenham esse benefício, para que as duas partes possam se beneficiar dessa decisão. Cara, isso daí para mim é impressionante. Assim, no judiciário, né, pessoas que trabalham dessa maneira, cara, é de levantar e bater palmas, entendeu? Porque não é necessariamente a função dela, mas imagina ela ter a responsabilidade de assumir aquele problema que não existe regulamentação nenhuma e ter que meio que regulamentar, através de uma jurisprudência, ela vai regulamentar aquela situação para as demais todas que possam vir. Né? É uma responsabilidade muito grande. E acontece situações, realmente, como o Dr. Paulo colocou, de decisões um pouco mais, digamos assim, esquisitas, né? Mas a jurisprudência tem um papel enorme de inspirar o legislador. Quantas normas que surgiram por causa da jurisprudência, que se tornaram lei, porque a jurisprudência passou decidindo naquele sentido,
E a própria sociedade aceitou aquela situação e virou lei. Na área trabalhista a gente tem inúmeros exemplos de situações que não existiam. O 13º salário, muito tempo atrás, não existia lei. Alguns empregadores começaram a pagar todo final de ano como forma de premiação, e aquilo virou um costume, um hábito. E aí o pessoal, não, então isso tem que virar lei, porque realmente se tornou uma coisa que as pessoas aceitaram aquilo, né? Só que, claro, tem situações aí do legislativo que nem tudo também é do jeito que a sociedade quer, né? Sim. Porque também o papel do direito é regular a vida em sociedade, então situações têm que ser impostas, né? Mas aí é que Se tá. estiver agradando todo mundo, tem alguma coisa errada com essa norma. Exatamente, mas aí é que tá. Aí é outra função do judiciário. É pegar aquilo que foi colocado como lei, aquelas normas, e adequar da melhor maneira possível para a sociedade. É o tal do papel contra-majoritário, né? É isso. Às vezes você vai contra aquilo que todo mundo quer porque ofende um direito que está na Constituição Federal, por exemplo. Uhum. A situação se tornou comum, se tornou um hábito, mas ela ofende um princípio básico que está na Constituição. E aí o judiciário tem que fazer a defesa da Constituição. Uma lei nova que surgiu justamente por causa do judiciário, eu acho que foi até de Santa Catarina, foram 2 juízes de Santa Catarina, foi com relação à questão do sobreendividamento. A lei do sobreendividamento veio por causa de várias decisões, né, dessas juízas que, poxa, eu esqueci o nome delas, mas que elas trataram o sobreendividamento de uma maneira tão social, né? social, receberam até vários prêmios, por sinal até do CNJ. A análise dele nem é social, é que afeta a dignidade da pessoa humana. Pessoa humana. E aí isso daí trouxe, né, à tona, à baila, a questão de ser feita uma lei com relação ao sobreendividamento. Tem N situações, por exemplo, Lei Maria da Penha, nem é minha área, né? Tem várias situações que estão sendo regulamentadas que surgiram de projetos. Né? Para proteção da mulher, por exemplo, afastar, ela precisa de uma medida protetiva, mas eu só dar uma medida protetiva, às vezes eu tenho que dar uma fonte de sustento para essa pessoa, né? Sim. Então, assim, são vários projetos que surgem, às vezes, e acabam virando lei. Às vezes tem coisas que não são tão boas, mas eu acho que a maioria das coisas que vem surgindo aí vem boas. Às vezes não é que eu tenho a percepção no direito que às vezes não é que a coisa não seja boa. É que o ser humano tem uma capacidade imensa de desvirtuar tudo. Eles pegam o que é bom, que tinha a maior chance de dar certo e começam a desvirtuar. Você quer ver um exemplo disso? Você citou a questão da Lei Maria da Penha, afastamento. Isso daqui é notório, é uma lei excepcional. O objetivo dela é ótimo, né? Mas já desvirtuaram. A gente já se depara, já é uma coisa até corriqueira, se deparar com pessoas que desvirtuam a norma. Mas aí eu acho que é o nosso papel enquanto operador do direito, vocês como advogados, juízes, de combater a litigância predatória. Porque se você for ver em toda a área do direito, vai ter essa litigância predatória. Por exemplo, a área do consumidor. A gente se depara com pessoas que muitas vezes falsificam procuração para entrar com ação em nome de clientes. Né? Ou... Você tem muito, né? Então, assim, é isso que eu falo. Né? E o papel do juiz no dia a dia é sempre estar atento a esse tipo de situação, tentar coibir ao máximo, porque a justiça já está abarrotada, né? E se a gente permitir esse tipo de situação, a gente tem que ser mais ríspido. Sim, com certeza. Conversa gostosa, né, cara? Acabamos saindo do concurso para magistratura para violência. O bacana do podcast é isso, né? Um bate-papo, uma troca de informação aqui. Na verdade, o podcast aqui para mim é uma sala de aula, né? É aprendizado, troca de informação muito boa. E a troca de experiência ela é sempre boa, né? Você avaliar um outro lado, uma outra forma de pensar. Essas percepções são uma outra experiência. Eu acho que a maior vantagem do podcast é a questão da percepção. Por isso eu te perguntei, qual a percepção que tu tem? É porque às vezes a gente enxerga de uma visão. Você tem outra, ele tem outra. Essa questão do Uber, nós temos no podcast, eu e o Paulo, e nós citamos a parte do Uber, foi direito digital com o Mário. Nós citamos muito exemplo do Uber, mas nós não pegamos essa percepção do Tomoyo. É porque a gente já tinha tratado esse tema em 2 podcasts. E você trouxe 2 outros pontos de vista. Eu sempre assim, quando eu vou analisar uma questão dessa, eu não posso ficar restrito. Claro que a minha competência é trabalhista, só vou julgar isso. Mas eu tenho que fazer uma análise em geral, né? Porque a relação do Uber, como eu falei, ela não é só trabalhista, é uma relação muito maior que isso. E a depender do entendimento que eu tiver em relação a isso, talvez eu vou esvaziar um direito do consumidor ou um direito previdenciário,
Por isso que eu falei que a situação ela parece simples. Muitas pessoas, eu acho que é por causa disso ou não é. A situação é bem complexa. Talvez por isso que vai até demorar para vir aí uma regulamentação por tudo que ela envolve. Né? E essa questão assim de compartilhar a experiência ela é sempre boa. Né? Que a partir do momento que você fechar o teu posicionamento e não quiser mais nem ouvir ninguém, aí a situação está complicada, né? A gente tem que se reservar o direito de poder mudar, né? A opinião aqui é de hoje. A opinião de hoje pode não ser, não que você não vai ter seus pontos de vista, mas que você tem que reservar o direito de poder mudar e melhorar esses pontos de vista. E até como diz um colega, às vezes eu tenho que ouvir uma opinião contrária, não para me passar a concordar com ela. Para mim reforçar meus argumentos contra, mas eu tenho que saber ouvir. Isso é muito importante. Tem que respeitar, né? Muito importante. Aqui eu não concordo com nada que você diz, mas respeitar aí até a morte o seu direito de proferi-las. Isso aí. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer por estar compartilhando aqui com a gente teu conhecimento na área trabalhista, a vivência, tua história, né? Que Uma com história legal, uma certeza história todo mundo tem a tua história, né? Mas quando você conta a tua história, que você demonstra as fragilidades, as dificuldades que você passou e superou, demonstra para as pessoas que às vezes estão na mesma situação, às vezes tem filho em casa e desanima de fazer concurso por achar que é impossível, e você demonstra para eles que é possível e que se torna um espelho, um paradigma para que eles sigam nessa carreira que eles sonham mesmo. Então, obrigado por estar compartilhando isso com a gente. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, parabenizo mais uma vez pelos conteúdos, muito bom. E deixar a mensagem final aí, talvez, e quem tem um objetivo, seja concurso, seja advocacia, que batalhe, corre atrás, disciplina, as coisas não são fáceis mesmo, não são do dia para a noite, mas se você batalhar, com certeza vai conseguir chegar aonde você almeja. Obrigado aí, pessoal. Foque no teu sonho.